sermos bem intensos na convicção de que nós somos filhos de Deus. Aleluia, é um privilégio. Sabe que o mundo diz aí fora que todo mundo é filho de Deus, mas segundo as Escrituras diz que só quem é filho de Deus é aquele que o recebe. É aquele que crê que ele veio do Pai, que ele foi enviado de Deus para a nossa salvação. E eu quero compartilhar com você uma palavra, aleluia, sobre o tema privilégio de filho. Aleluia. Abre tua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Aleluia. A partir do versículo 14. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Então acompanha comigo, vou ler na versão NVI, nova versão internacional, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16, ele diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Sabe, amados, é um privilégio. E antes da gente comentar algo aqui na palavra, eu lembro quando eu era criança, tinha meus irmãos, e a gente brincava até em tom de zoação, né? Dizer assim: olha, tu é adotado. Não sei se acontecia na sua família, ou então alguma coisa acontecia em casa e que me magoava, e eu dizia: rapaz, eu acho que eu sou adotado, porque só vejo que as coisas ruins só acontecem comigo. Tem alguma coisa errada aí, eu sou adotado. E a gente nós criamos uma cultura, né, aqui pelo menos no Ocidente, de que a adoção é algo que é inferior a um filho legítimo. Não é isso? E a gente fica com essa consciência, com essa mentalidade, esse tipo de interpretação acerca da adoção, né? Mas quando a gente vem para a Bíblia, e a gente encontra aqui um texto onde o apóstolo Paulo fala que nós recebemos um espírito que nos dá um direito de adoção, que fomos adotados por Deus, o qual nós podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho querido, nosso Paizinho amado. Amém? E a gente assim: poxa, que legal, mesmo sendo adotado, está tudo bem, sou filho de Deus, né? É maravilhoso. Mas quando a gente vai para esse contexto, e é bom a gente sempre entender o contexto, né, quando está inserido os versículos, para que a gente entenda todo o contexto daquilo que ele está querendo explicar. Deixa eu te dar um exemplo sobre um texto de acordo com o ambiente. Se chegar uma placa numa praia de nudismo e disser assim: proibido entrada de biquíni ou qualquer traje de banho. Essa placa está numa praia de nudismo, automaticamente vamos interpretar que só se pode entrar sem roupa. Olha aí. Mas se essa mesma placa, com os mesmos dizeres, com as mesmas pontuações, elas estiverem numa praia muçulmana, proibido entrar com roupa de banho, com biquíni ou qualquer traje de banho. Como a gente interpreta isso? Se pode entrar de roupa. Não se pode entrar com menos do que isso. Tem que entrar vestido por causa do local. Por quê? Porque a placa, o texto, ele vai indicar e vai interpretar, vai trazer uma boa esclarecimento sobre o ambiente.
Amém? Então, o texto está aqui inserido. Ele está falando sobre adoção. A gente, poxa, nós somos adotados por Deus. Somos filhos de Deus, somos adotados. E Paulo, ele está explicando, está escrevendo a carta para os romanos. E nesse contexto, para Paulo falar sobre adoção, na Roma antiga, nessa época, sempre que as mulheres tinham filhos, elas eram separadas e ficavam num período de 7 a 9 dias, num período de descanso, um período onde ela estava ali se tratando ainda do seu parto. E depois desse período, era trazida para um local, um ritual, onde era apresentada aquela criança oficialmente à sociedade. Então tinha um ritual, tinha uma consagração, e esse dia onde essa criança era apresentada era chamada de dias lúcidos, ou chamado também de dia da purificação. E essa criança era colocada ali, ela não tinha nome ainda, ela ia receber um nome, ela ia receber todo um ritual, toda uma consagração naquele momento. E o importante também, né, o homem naquela época era uma autoridade máxima. Ele tinha tanta autoridade na sua família, aquilo que ele dissesse, aquilo que ele decidisse, estava decidido, estava feito. E era por lei, ele tinha direito por lei dele receber, dele aceitar aquela criança ou rejeitá-la. Ele tinha esse direito. E não é como o contexto de hoje, né? Se o homem tem um filho, você é o pai, vai ter que criar, não tem escapatória, não tem para onde correr, você é o pai. Mas ali um filho biológico, ele sabendo que é filho dele, ele tinha o direito de dizer que se queria, se aceitava aquela criança, e a forma dele dizer isso era pegar aquela criança nos braços. Então ele estava dizendo, eu aceito o meu filho, ou rejeitá-la. Nossa, um pai fazer isso? Era comum. Naquela época, não era comum a rejeição. Acontecia por alguma deficiência, por alguma coisa, ou por nascimento de menina, talvez o pai não queria, e automaticamente ele rejeitava, e daria aquela criança, ela ficava sujeita a uma adoção. Então, o que é a adoção no contexto romano? Aquele que adotava uma criança, aquela criança era tão amada, como se fosse seu próprio filho de sangue. Era ainda mais amada do que o seu próprio filho de sangue. Por quê? Porque eles entendiam que quando a pessoa adotava uma criança, ela amava aquela criança. Ela decidia amar, ela decidia cuidar, criar aquela criança. Então era algo que ela se disponibilizava. Não era algo que é seu filho, você vai ter que criar, agora não tem escapatória, não tem para onde correr. Não, ele dizia, não, eu quero. É meu. Aí Paulo está explicando sobre adoção nesse contexto. Ele está dizendo, olha, vocês não foram rejeitados. Vocês foram adotados porque Deus escolheu vocês. Porque Deus decidiu te adotar. Decidiu tomar para você como filho. E nesse contexto ele se encaixa aqui. É um privilégio, naquela época, ser adotado. Nós temos exemplos de grandes imperadores que eram filhos adotados. Se tornaram imperadores romanos. Por quê? Por causa do seu amor, do seu pai, por causa daquilo que ele recebia, eram os mesmos direitos que ele tinha, como se fosse um filho legítimo. Por lei, ele era um filho legítimo. Então, nessa época, a adoção era tão mais importante do que a aceitação de um filho legítimo. E quando Paulo traz isso para a gente, escrevendo aos Romanos, cara, está trazendo uma revelação tão poderosa. Cara, eu sou filho adotado. Que maravilha, que coisa boa. E nós vamos para um contexto, não é fazendo uma comparação entre Deus e os romanos, mas quando Jesus está naquela cruz, que ele já está para entregar o seu espírito, e ele diz, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E Deus não dá uma palavra, Deus não responde.
Deus rejeita Jesus. Por quê? Porque Deus não podia tirar Jesus daquela situação. Ele teria que cumprir o seu chamado, o seu propósito. Foi para aquele momento que ele veio. E porque ele rejeitou Jesus para que pudesse nos adotar, para que pudesse nos abraçar. Como eu digo, não é fazendo a comparação entre Deus e os romanos, mas aquilo que traz um símbolo, que traz uma simbologia para a gente entender um pouco sobre esse amor de Deus. Ele entregou seu próprio filho. Para quê? Para termos a humanidade. Ele sabia que Jesus iria morrer, iria ressuscitar ao terceiro dia, e iria estar sentado junto ao seu lado. Mas naquele momento Deus não podia fazer. E mesmo que ele quisesse, ele iria distorcer, ou não iria cumprir o plano pelo qual ele mesmo estabeleceu para Jesus e para a nossa vida e para a humanidade. Então nós temos o privilégio de sermos filhos, o privilégio de podermos viver na família de Deus. Amém? Porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. Amém? Quando Ele decidiu mandar Jesus, enviar Jesus, é porque Ele já estava demonstrando o seu amor pela humanidade. Amém? Lá no Éden, quando Ele fala com a serpente, Ele diz, vai nascer um de ti, onde você vai morder o seu calcanhar, mas ele vai pisar na sua cabeça. Porque Deus já estava projetando, já tinha Jesus como um plano de resgate para a população, para a humanidade. Amém? Eu quero que você abra aqui, esse versículo vai ficar guardado, a gente vai ver aqui um pouco, lá em Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Marcos capítulo 7. E vai falar sobre a mulher cananeia, a mulher cirofenícia. E ele diz assim, ó, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou a seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. E eu vejo aqui essa passagem, Jesus está dizendo, olha, eu estou trazendo algo para os filhos, eu estou trazendo algo para o povo pelo qual eu fui enviado, eu fui chamado. Então, deixa que primeiro eles sejam alimentados. Aquela mulher, ela não tinha aliança com o Senhor, ela não tinha aliança com Deus, era uma mulher cananeia, uma mulher que não tinha nenhuma ligação de aliança com Deus, mas ela sabia quem era Jesus. E quando Jesus fala com aquela mulher, Jesus queria um lugar para descansar e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali naquele lugar, mas aquela mulher estava desesperada porque a sua filha estava possessa de um demônio. E ela disse, olha, eu te peço que o Senhor tire, expulse o demônio da minha filha. E Jesus fala uma palavra que até algumas pessoas interpretam como chamando ela de cachorrinho, de cachorra, né? Que diz, olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele faz uma metáfora.
Mas aquela mulher, ela não se fere, ela não se magoa, ela não quer saber se ela foi magoada ou não. Ela entra na metáfora, ela diz, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa das crianças. O que ela estava querendo dizer, olha, não importa, eu até entendo que eles tenham privilégios. Eu até entendo que os filhos estejam privilegiados, sejam os primeiros a receber. Mas, se sobrar alguma coisa, eu estou aqui para receber. E Jesus ficou tão impactado com aquela resposta. Eu penso na cara de Jesus, dizendo, uau, nossa, eu aqui querendo cuidar dos filhos, cuidar do povo judeu, e vem essa mulher aqui que não tem aliança com a resposta dessa, com a fé dessa. E ele diz, por causa dessa tua resposta, por causa da tua fé, o demônio da tua filha já saiu. E eu vejo, amados, uma mulher que não tinha aliança, que não era filha, não tinha o direito de filha, recebendo coisas extraordinárias, recebendo milagres extraordinários. E que muitas vezes nós, na posição de filho, estamos igual aquele filho pródigo, não o que saiu, o que ficou, porque o que ficou foi tão pródigo quanto o que saiu. E ele dizia, pai, você nunca matou nenhum bezerro para mim, para eu comemorar com meus amigos, fazer uma happy hour. E o pai disse, meu filho, tudo aqui é teu. O que você quiser pegar, o que você quiser, você tem acesso, você pode pegar, porque é seu. E parece que nós, como filhos, estamos no reino de Deus, no reino do nosso Pai, na casa do nosso Pai, e esperando Ele nos dar alguma coisa, e Ele dizendo, eu já te dei. Você quer o quê? Já é seu. Mas, não, vá e pegue. Você tem acesso. Nós não somos dono do mundo, mas nós somos filhos do dono e temos acesso a tudo aquilo que ele é dono. A tudo aquilo que é dele, nós temos acesso. Porque a Bíblia diz que os céus, Deus disse, é meu, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Ei, meu irmão, ele deu essa terra para a gente desfrutar, para a gente explorar, para a gente avançar, para a gente conquistar, para a gente fincar a estaca e dizer, aqui tem um filho de Deus. Sabe, quando eu ando por aí, eu digo, rapaz, esse aqui é do meu pai. Aquilo ali também é do meu pai, que ele está pensando que é dele, mas não, é do meu pai. Ah, tá isso aqui, que é meu pai. E pai, quando a gente entende isso, quando a gente toma essas verdades, rapaz, isso não é uma utopia, isso não é um conto de fadas, isso é algo real. Isso é um fato. A minha consciência de filho deve estar constantemente, desde quando eu acordo até quando eu me deito. E eu durmo como filho e acordo como filho. Aleluia! Deus não nos rejeitou, pelo contrário, Ele nos abraçou. E se a gente olhar pelo contexto de um filho para com seu pai, né, está tão presente em mim esses dias que... Aleluia! E um filho, ele não vai dormir preocupado, será que amanhã tem leite? Meu Deus! Eu nem vou dormir hoje, porque eu nem sei se amanhã vai ter um leitinho para mim. Vai não! Ele dorme em paz. Sabe por quê? Porque ele tem um pai, ele tem uma mãe. São os seus provedores. É uma referência terrena. Mas Deus diz, ei, eu sou teu pai. Eu cuido de você. Eu não deixo nada te faltar. Eu estou com as minhas mãos estendidas em você. Para te guiar, para te sustentar, para te erguer. Eu sou o teu pai. Aleluia. E quando você ouve isso, Deus é meu pai, meu Deus, eu vou dormir em paz. Eu vou dormir tranquilo. A Bíblia diz que quando nós estamos dormindo, Ele está preparando a provisão do dia seguinte. Ei, quando você acorda, já está provido tudo aquilo que você precisa. A nossa posição é de agradecer. Pai, obrigado.
Pai, te dou graças. Pai, eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que por onde eu for, eu sou guardado. A minha entrada e a minha saída, o Senhor está comigo. Aleluia. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo do 4 ao 10. Aleluia. Nosso Paizinho querido. Aleluia. A Bíblia diz, ainda que uma mãe venha abandonar um filho, ele diz, eu jamais te abandonarei. E no capítulo 4, versículo 4, ele diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Porque você é filho, você se tornou herdeiro. Aleluia, você não tinha direito, nós não tínhamos direito a nada, mas porque Ele nos fez filho. E o texto bem famoso, né? O João 1, capítulo 1, versículo 12, ele diz, mas todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Os que creram no seu nome, você recebeu o poder para ser filho. Aleluia. Não é algo que a gente diz, agora a partir de hoje eu vou ser filho de Deus. Não, você recebe o poder de ser filho quando você crê em Jesus, quando você crê que Ele foi enviado de Deus para a nossa salvação, que Ele é o nosso irmão mais velho e nos chamou para fazer parte da sua família. Aleluia. Então Ele veio com esse propósito. Nós fomos chamados para a adoção de filhos. Ele nos deu o seu Espírito para habitar dentro de nós. E nos chamou para essa condição de filhos. Por quê? Porque um dia nós abrimos a nossa boca. Nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida. E por causa disso, o Espírito dele veio habitar dentro de nós. E por causa disso, nós saímos de uma posição de imigrantes, de peregrinos, de forasteiros, para sermos membros da família de Deus, para fazermos parte da família de Deus. Amém? Aleluia. Ele nos redimiu para isso. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer que nós somos regenerados pela palavra, pela sua palavra, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Quando nós olhamos para Adão, antes da queda, Deus criou Adão como um protótipo, como um modelo, uma forma, para que a partir de Adão, a humanidade fosse formada. Porque ele disse, enchei a terra, multiplicai-vos, sejam fecundos. E nós conhecemos que Adão pecou, que Adão errou, e essa forma ela foi deformada. Então nós viemos com a imagem do Adão deformado. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele enviou Jesus. E Jesus, Ele é a restauração do homem que foi criado. Depois ele caiu, mas Jesus veio restaurar esse primeiro homem. Esse homem, a imagem de Deus. Esse homem que não é mais igual ao homem terreno, mas semelhante agora ao homem celestial. A imagem de Jesus. Aquele que veio, aquele que, por sua obediência, nos tornou filho. Pela sua obediência, nos resgatou, nos redimiu. Nos tornou justo.
onde nós não éramos justos, onde não haveria nenhuma justiça em nós. Porque a Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Mas quando nós somos justos por Deus, a justiça de Deus, e a Bíblia diz que Deus, ele, 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Feito justiça de Deus. Amém? Aleluia. Abre também tua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, 29. E a hora passa. 8:29 de Romanos. Privilégio de ser filho. E ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, diga primogênito, entre muitos irmãos. Diga assim: eu sou o irmão de Jesus. E a Bíblia diz, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus enviou Jesus, ele veio como Filho unigênito, como único Filho. Mas aqui ele está dizendo que ele se tornou o primogênito de muitos irmãos. Quando ele morreu e ressuscitou, ele nos tornou filho a todo aquele que nele crê, a todo aquele que busca e acha no Senhor a salvação. E ele nos tornou filho, e ele não é mais agora o único filho, mas agora ele é o primogênito de muitos irmãos. E nós somos a sua família. Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém? Aleluia. Temos essa consciência. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós temos essa posição de filhos, eu queria chamar o louvor, pode subir. Essa posição de filho nos dá um privilégio de termos acesso a tudo aquilo que é do nosso Pai. Sabe, quando a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, é porque de Deus nós somos herdeiros, nós herdamos aquilo que vem de Deus, e aquilo que pertence a Jesus, nós compartilhamos, nós somos coparticipantes, participamos juntamente com aquilo que pertence a Jesus. Amém? E Ele nos chamou para essa posição, para termos direito a essa herança, que antes nós não tínhamos. Quando nós não éramos filhos, nós não tínhamos direito a essa herança. Mas Ele nos capacitou, Ele nos colocou numa posição em que nos privilegiou. E hoje ser filho de Deus, ser chamado de filho de Deus, nós com esse entendimento, com essa consciência, é algo tão poderoso, é algo que a gente não tem como não se alegrar. Não tem como a gente viver da mesma forma. Nós temos uma paternidade que não é uma paternidade terrena, mas uma paternidade celestial. Uma paternidade que nós podemos olhar para o mundo e dizer: meu pai é dono de tudo isso aqui. Sou fraco não. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus que é poderoso. E esse Deus que é poderoso, Ele é o meu pai. Aleluia. Ele me deu cura. Ele me deu esperança. Ele me deu segurança, me deu provisão. Nele eu sou aperfeiçoado. Aleluia. Nele eu não tenho medo. Nele eu não sou escravo. Nele eu sou livre. Nele eu sou livre. Aleluia. 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 Nós não somos escravos do medo. A Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas de amor, de moderação, de ousadia. O espírito de filho, espírito de adoção.
para que a gente não venha a chegar diante de Deus com cheio de dedo, ou todo Senhor. Não, você chega com ousadia. A Bíblia diz: entremos ousadamente diante do trono da graça e alcançamos misericórdia. De quem? Do nosso Pai, daquele que é Senhor. Aleluia. Então quando alguém disser que você é adotado por Deus, não fica triste, não fica, estou numa posição inferior. Não, você não está numa posição inferior, você está numa posição de filho. Você está numa posição privilegiada, numa posição que te dá direito ao céu, que te dá direito a uma vida eterna, que te dá direito a uma vida que você mesmo não pode construir, mas Ele construiu para você. Ele fez para mim e para você. Direito de filho. Aleluia. Em nossas veias corre o sangue de Jesus, o DNA de Deus. O sangue de Jesus que nos lavou e nos purificou de toda a injustiça. O DNA do Senhor corre em nossas veias. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Isso não deixa dúvida. Isso não nos deixa, será que eu sou amado? Será que eu não sou filho? Será que isso aí é só algo que está escrito, mas não é verdade? E é verdade. Está escrito e é verdade. É uma grande verdade. É uma verdade que o diabo não pode desfazer. É uma verdade que mesmo que o diabo venha dizer: ei, você não é filho, ele é mentiroso, pai da mentira, mente desde o princípio. Quando você ouvir isso, você diz: você está mentindo. Eu sou filho. Eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Aleluia. Aleluia. Eu quero saber se alguém aqui ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador. Ainda não está na família de Deus, ainda não é membro dessa família. Porque todos os que receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem não é filho é criatura, porque é criado por Ele. Mas quando nós o recebemos, saímos da posição de criatura para filhos, gerados. Não só criados, agora gerados por Ele, gerados pela Sua palavra, enredado pelo Seu amor. E a Bíblia diz, Romanos 5:8, diz que Ele prova o Seu amor em ter dado Jesus Cristo para morrer por nós. Tem alguém aqui que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nessa noite quer fazer dele não só o seu Senhor, não só o seu Salvador, mas recebê-lo também como o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. E você passa a ser filho de Deus. Uma realidade espiritual, mas que é tão real quanto essa cadeira que você está sentada. Tem alguém aqui para a gente celebrar a nova vida de Cristo? Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Jesus é aquele que cura, também está aqui para te curar. E para você voltar para casa não da mesma forma que chegou, mas voltar para casa curado, recebendo a tua cura. Tem alguém? Vem cá, amado, a gente orar.
aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida que eu Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. Conheço mais. Tudo perde o seu valor. Uma vez Aleluia. Eu quero te indicar também um livro sobre o novo nascimento. O novo nascimento, ele te dá o direito de filho. Quando você nasce de novo, você passa a ser filho de Deus. Amém? Então, você quer entender mais sobre essa nova vida, sobre esse novo nascimento, eu te indico aqui do Kenneth Hagin, o livro O Novo Nascimento. Fininho, no instante você lê, meia horinha, 20 minutinhos, você traça esse livro, mas lê meditando, lê estudando cada palavra, ruminando e absorvendo tudo aquilo que está escrito. Amém? Aleluia.